Já faz algum tempo que não nos encontramos. Vamos brincar de ser gente? É sempre divertido. E todos os brinquedos ficaram felizes e agitados. Todos estavam prontos para brincar. Até o carrinho, um dos brinquedos mais simples, foi convidado a se divertir. O carrinho disse: Não é porque eu sou o mais simples que eu vou ficar de fora da brincadeira. Todos nós temos o nosso valor. E até mesmo o peão queria participar. Vai ser legal brincar de um jeito que não sabe, que não seja rodando, rodando, rodando sem parar, disse o peão. E para completar a agitação, chegaram ainda mais brinquedos. Entre eles, o par de dados. Que legal! A gente já podia ajudar também. Com sorte, vamos nos divertir muito, disse o par de dados. O porquinho foi o único que recebeu um convite por escrito, porque estava no topo da cômoda e provavelmente não ouviria um convite vindo de lá de baixo. Ele nunca havia participado das reuniões do brinquedo, pois sempre ficava lá pensando em como era um cofrinho tão rico e realizado, sonhando acordado com o que poderia comprar com as suas moedas. Porém, aquela era uma noite diferente, e pela primeira vez, os barulhos vindos lá de baixo chamaram a atenção do porquinho. Ele imaginou como seria bom não viver pensando somente naquilo que tinha. Como seria divertido ter amigos para brincar e conversar. Sempre sentiu que faltava coisa para completar a sua felicidade. Lá na parte de baixo do quarto, tudo estava pronto para começar. O palco para o show do palhaço estava finalmente pronto, e as mesas para o chá e a conversa de fim de noite tinham cessado. Mas decidiram começar pelo fim. O cavalinho precisava conversar. Vocês não vão acreditar. Acabei de ganhar novas ferraduras. Eu me sinto tão mais rápido. Olha só, disse o cavalinho. O carrinho também estava muito feliz com seu novo motor. Acelerou para correr e brincar com seu novo amigo cavalo. Enquanto isso, o relógio falava sobre o passar do tempo com duas almofadas bordadas, que resolveram ficar logo abaixo da cômoda do porquinho, pois dali teriam uma visão melhor do show do palhaço. Depois de todos conversarem bastante, o relógio então informou a hora exata. Tic-tac! São 20 horas e 23 minutos, pessoal. É hora do show do nosso amigo palhaço. O show começou e todos riram e aplaudiram bastante. O palhaço terminou com um poema. Cada coisa em seu lugar certo. Concorde se for esperto. Sim, sou palhaço, mas sou muito bom no que faço. Eu não posso ser feliz sozinho. Obrigado, beijos e muito carinho. Aquela agitação de final de festa chamou cada vez mais a atenção do porquinho. Ele definitivamente queria estar lá, rir, brincar e conversar com os outros, fazer parte, sabe? Bastante animado, resolveu se aproximar para dizer olá. Todos os brinquedos estavam alegres e se divertindo com aquele acontecimento. Muitos já tinham se perguntado se o porquinho aceitaria um convite deles. Mas dessa vez estavam muito mais ocupados para perceber o que ia acontecer. O porquinho caiu da cômoda. Estava tão resolvido que queria fazer amigos que se desequilibrou e caiu. Para a sorte dele, as duas almofadas que estavam bem embaixo do móvel salvaram de uma queda pior. Algumas de suas moedas se perderam e ele ficou um pouco arranhado, mas isso não era problema. O porquinho estava convencido de que era melhor ter amigos do que viver sozinho com as suas moedas, e os brinquedos ficaram muito felizes em ver o seu novo amigo finalmente se aproximar. Cuidaram. E os brinquedos ficaram muito felizes em ver o seu novo amigo se aproximar. Cuidaram do arranhão do porquinho e continuaram a se divertir. Agora, todos juntos. E é com esse novo começo que chega o fim da nossa história. Pronto. Prontinho, Obrigado, gente.
Estou aqui com meu pouquinho de moedas. Fiquei na dúvida, deu para entender direitinho os sons? Sim. Deu sim. Eu perdi a conexão duas vezes, rapidinho. Vocês perceberam também? Eu me identifiquei muito com o alargamento do porquinho, que o meu é bem alargado. Eu pus tudo a moeda. Pois é isso, gente. Essa é uma história que ela trabalha com a questão sensorial. Se vocês observassem a cada intervalo de fala do narrador ou de algum personagem, via um barulho. Isso é muito bom e faz parte do processo, né, de alfabetização também. A gente pensar de como a gente pode significar as frases, barulhos, as frases e acontecimentos com sons. E aí isso até fica bem mais fácil para a aprendizagem. Beijocas. Tá desligado, André, seu microfone. Parabéns. Parabéns, Tarciane, ficou muito lindo. Lembrando que as questões sensoriais, né, uma proposta de trabalho da Maria Montessori, e que a gente, sobretudo na educação infantil, é fundamental a gente trabalhar, né, com esses sons, essa diversidade, para as crianças poderem irem vendo, e também no início, quando a gente começa a trabalhar com as questões fonológicas com as crianças, esses barulhos também, para elas adivinharem do que são, é fundamental. Linda, linda a história, parabéns. Gente, agora é com a Patrícia, então. Boa tarde. Eu vou contratar a professora Ania e o Tasso, quando eu for fazer uma festa de criança. Pronto, mas o nosso cachê é caro. Vocês estão conseguindo visualizar os... Oi? Estamos, Patrícia. Ok. Então, vamos iniciar, como a professora falou, nós desde da aula passada, né, que eu não estive com vocês, mas o módulo passado já tratava sobre as questões das capacidades, né, da importância da organização dessas atividades escolares, e que elas têm que ter um objetivo, né, de desenvolver capacidades nos alunos, né, um objetivo bem especificado, bem organizado, para que possa, de fato, aquelas atividades desenvolver capacidades nos alunos. E algumas atividades, no caso, elas podem desenvolver diversas capacidades. E essas capacidades, elas estão relacionadas à consciência fonológica, à compreensão das diferenças da língua escrita e não escrita, entre diversas outras questões, como a escuta, a oralidade. E agora, para iniciar a nossa apresentação, a nossa aula de hoje, que também ainda vai tratar da questão do planejamento, da organização do tempo, do planejamento para desenvolver essas capacidades nos alunos, a gente trouxe um tira-teima para vocês, e eu gostaria que vocês participassem, respondessem no chat, ou quem pudesse falar no microfone o que está vendo, o que acha dessa análise. Ok? Ok. Tudo bem, Ana Célia. Vamos analisar as atividades apresentadas. Essa atividade apresentada em relação a essa professorinha aí, mostrando para nós um conjunto de uma atividade que tem aí um conjunto de símbolos, de números e de telefones. Eu gostaria que vocês visualizassem ela bem aí, bem direitinho, para a gente ver que capacidades essa atividade se propõe a desenvolver nas crianças. Vejam aqui, tem o número do bombeiro, tem as figuras do SS Criança, vários números aí, e de telefone, e também de figuras que representam essa instituição, vamos dizer assim.
a atividade diz o seguinte: primeiro a gente vai, o que é que ela diz para as crianças? Colorir de vermelho os desenhos que representam a polícia, fazer um X no número do telefone do SOS Criança, riscar o número do telefone do pronto-socorro, identificar a figura do carro que está de cabeça para baixo, explicar por que ele foi desenhado nessa posição, por que o carro foi desenhado nessa posição de cabeça para baixo. O telefone que acompanha esse desenho, no caso do carro, serve para quê? Identificar as figuras que trazem uma cruz. Tem duas figuras que trazem cruzes. Qual é a diferença entre essas cruzes e o que você acha que cada uma delas representa? Circular todas as palavras do texto, sublinhar todos os números presentes no texto e riscar de vermelho todas as palavras que começam com a letra P. Uma atividade, aí eu pergunto para vocês, com base nessa imagem e nessas questões que foram colocadas aqui, que são trazidas aqui nesse tira-tema, que capacidades essa atividade almeja desenvolver nas crianças? Está trabalhando com as crianças. Estou aguardando, vai fazer parte do Pix. Leitura nós podemos, leitura de imagem, oralidade em algumas coisas, números, né? Trabalhar também essa parte numeral aí. Diferenciar número de letras, leitura de imagens, falou no Pix. Percepção. Alguém mais quer falar alguma coisa? Né? Porque as crianças elas vão saber reconhecer essas coisas que elas verem na rua. E é interessante perceber que são coisas que, caso ela esteja passando por algum problema, ela vai saber reconhecer e falar para alguém. Ótimo. Alguém mais? A Luzia Almeida disse que o sistema da escrita é a questão da convenção da escrita. O letramento, Luzia Almeida. Eu gostaria até de falar, Patrícia, quando fala... Tá me ouvindo bem? Tô sim, pode falar. Quando fala do letramento, que eu lembrei muito que na leitura do texto, desse texto de hoje, fala muito dessa questão que às vezes fica muito nessa questão de entender o sistema de escrita, é muito daquilo dos métodos que a gente já vinha falando, e que é esquecido um pouco do letramento. E quando a Andressa falou, percebe-se muito nessa atividade, essa questão dos usos sociais da leitura e da escrita no cotidiano. Então, é uma atividade dentro da escola que tem essa função de trabalhar junto com o letramento, a alfabetização e o letramento. Alguém tem mais alguma coisa a relatar? A falar sobre a atividade? Conhecer os algarismos, Bárbara Torres. Trabalhar a letra P, identificando-a. Raíssa Freitas. Ok. Então, mas, em resumo, a gente pode observar que é uma atividade que aparentemente simples, mas a gente pode trabalhar uma diversidade de capacidades com as crianças, e tanto que vocês já elencaram uma quantidade de capacidades que vão desde conhecer as consoantes, a fazer o uso, né, social da língua escrita, e também, por exemplo, conhecer os números,
e de fazer a diferença, por exemplo, da língua escrita para as línguas não escritas, Alex, identificando letras no meio dos números, que são, no caso, identificar as escritas alfabéticas e as outras formas de gráficos, por exemplo, os cartazes, como foi relatado aí, como já foi dito, que a criança, né, conhecer os cartazes e conhecer também as funções, como, por exemplo, na questão do carro. Por que o carro está daquela forma? Interpretar também os cartazes. Por que o carro está de cabeça para baixo? Qual o significado? É uma forma de interpretação, mas também de conhecer qual o significado e qual é a função desses números, no caso, para que eles servem, para que, vamos supor, como a colega falou, no dia que eu tive uma necessidade, ele vai saber que ele tem uma determinada função. A Sara fala de lateralidade, procurar encontrar o significado das figuras. Ótimo, procurar o significado das culturas, das figuras, também das palavras e dos números. Então, aí, como vocês podem ver, uma quantidade enorme de capacidades que podem ser trabalhadas dentro da sala de aula com uma única atividade. Eu acredito que é isso. Professora André, você quer falar alguma coisa? Eu estou aqui. Não, estou falando assim, o que me chamou a atenção... A gente pode passar. Pode passar. O que me chamou a atenção nesse texto foi muito no sentido de que tipo de texto que é um texto que trabalha o que foi colocado. Imagem, palavras, números, né? Você pode pensar na interpretação dessas imagens, para o que ela significa, e que muitas vezes, quando a gente pensa em texto, a gente pensa naquela coisa grande que traz, que você... Não, e é isso, né? Que esse também é um texto, né? E que é o que a Luzia também colocou, que é um texto que propicia o letramento. Mas é isso. É isso. Pronto, Patrícia? Texto de diversas funções. Isso. No caso, professora, esse é o último slide. O primeiro slide, o tiratema é isso. Isso. O BIM é para o final. Tá bom. Gente, nós vamos agora, então, para mais um momento, né? Anne, você apresenta o slide ou eu apresento? Eu falando aqui sozinha, sem ninguém me ouvir. Apresenta, Andréia, já estou colocando. Ah, você apresenta, né? Quando a gente está com essa conversa com vocês, e aquilo que desde o início eu tenho falado, né? Que é um momento mesmo de estudo, né, que não é nenhuma novidade no campo de alfabetização. Obrigada, Patrícia. Não é nenhuma novidade no campo de alfabetização, mas que sempre a gente precisa de relembrar alguns tópicos, de relembrar algumas coisas que a gente, muitas vezes, a gente faz, mas não tem um conceito mesmo sobre essa ação. Ontem, agora tem se foi ontem de ontem, quando eu estava conversando com a Anne, a gente estava falando sobre essa questão, né? O que é muito comum quando a gente vai fazer o planejamento, né? O planejamento da escola. E no início desse texto, o autor, ele até coloca, né, o Antônio Batista, ele fala assim, olha, é muito comum que a grande parte dos professores não tem um horário de planejamento. Né? Então, os professores pegam para fazer o planejamento no domingo, no sábado ou no domingo da casa dele, porque durante a semana está 40 horas na escola, sai de uma escola, vai para outra, sai de uma sala, vai para outra. E às vezes, quando a gente pega para fazer esse planejamento semanal, a gente pega os livros, né, vai olhando quais são as disciplinas e vai separando as páginas. E muitas vezes, e os livros, e assim, né, eu conheço um pouco dos livros que vocês utilizam, eles têm esse fundamento, sobretudo as apostilas do SAS,
porque não sei se ainda continua, Dreide me corrige, ou Janaína, ou Ana, se o Potencial continua trabalhando com o sistema do SAS. Continua assim, Andréia. O sistema Aridissá é adotado na nossa escola. Porque eu lembro que quando o João estudava aí era o sistema Aridissá, né, de Fortaleza. Ele é todo fundamentado nisso. Ele né, assim, eu acho que vocês conseguem perceber muito isso, né, Dreide, na hora que a gente está discutindo em relação às atividades do sistema Aridissá. Sim, ele vem uma orientação didática assim muito boa. Então, assim, quando a gente vai trabalhar a metodologia daquilo que né, do que se quer alcançar, ele já nos dá assim uma vertente bem direcionada. Então, às vezes, a gente até acaba esquecendo aquilo que a gente estudou e na ponta do livro, porque já está ali, é muito bem direcionado. Para cada atividade tem uma orientação, né, para o que a gente vai executar. Isso tem uma orientação, tem um conteúdo, tem uma organização, mas o que é legal é a gente perceber quais são as capacidades que estão sendo trabalhadas nisso, que é o que na nossa correria, muitas vezes a gente esquece de perceber ou não dá conta mesmo, né? Justamente, ele indica muito as habilidades que a gente vai alcançar no aluno. Então, que o aluno vai ter que trabalhar dentro, né, de cada atividade que é feita. E ele é baseado já em cima do que a BNCC pede. Então, já tem algum tempo que a gente já trabalha dessa maneira. E ele tem um norte muito bom. Sim. Anne, pode passar. Certo. De início, a gente faz só uma retomada do que foi trazido no encontro passado. Um breve resumo mesmo, só para a gente partir de onde a gente parou, né? Nós falamos sobre as capacidades que devem ser introduzidas, né, que são aquelas que as crianças ainda não conhecem, e a gente tem que fazer essa mediação do primeiro contato com elas, e depois aquelas habilidades, aquelas capacidades que devem ser trabalhadas de maneira sistemática, né, que são aquelas coisas que às vezes começam na educação infantil e vai até o ensino fundamental, como, por exemplo, a escrita do texto, né, que a André disse que vai até o superior, né, que é a escrita do texto, né, então essa diferença aí das capacidades que são introduzidas e trabalhadas. Nós falamos também sobre a definição de horários regulares para cada uma dessas capacidades. Algumas delas exigem que a gente mantenha um cotidiano regular e que todos os dias a gente trabalhe aquilo, como, por exemplo, o domínio da língua escrita, né? A conhecer as letras. Então, todo dia a gente tem que colocar aquelas crianças em contato para elas saber que A é A, que B é B, né? E eles tendo essa consciência aí do que é letra. Falamos da importância da rotina, né? De organizar a sala de aula junto das crianças, de que tem o momento da história, tem o momento de recortar, e tem também o momento das outras disciplinas que não só o português, né? E aí a gente teve a proposta lá muito bonitinha do Jefferson, do projeto temático do supermercado, né? Onde a gente trabalha naquela perspectiva interdisciplinar, porque é como tinha lá bem grande com a portinha desenhada lá no slide, né? Aprender a ler e escrever é a porta de entrada aberta para adquirir novos conhecimentos. Tá? Então, foi bem daí que a gente parou, né, de pensar nesses projetos temáticos interdisciplinares. E aí, hoje, a gente vai, basicamente, fazer uma visualização de algumas estratégias que podem auxiliar esse professor a compor um conjunto de atividades pensando nesse planejamento diário. E é importante a gente ressaltar aquilo que a André acabou de colocar, né? No Brasil, o texto diz no Brasil, mas a gente que está aqui na realidade de Floriano, eu que vivenciei a realidade de Teresina, a gente sabe que, em geral, o nosso planejamento é feito de maneira semanal, né? E a gente tem até o HP, que é aquele dia que a gente diz folga, né? Que a gente tem para poder fazer as atividades, pensar no que a gente vai fazer no decorrer da semana, onde a gente vai consultar novamente aquele planejamento anual, volta lá para saber o que a escola vai trabalhar dentro dos eixos temáticos, as datas comemorativas e essas outras coisas. Mas, em geral, o nosso planejamento é feito de maneira semanal. Então, a escolha dessa que ele vai apresentar aqui no texto, ela parte por isso, né? Porque
em geral, a gente costuma fazer esse planejamento semanal e apoia-se nessa constatação de que muitos educadores planejam as suas ações nesse momento. Em 2005, talvez não tivesse o HP, né, que ele fala que o professor usa o final de semana, mas pelo menos em Teresina já é uma realidade que a gente tem um dia mais um terço para poder fazer esse planejamento. Essa questão de THP, né? Quando eu trabalhava na escola pública, já tinha o HP, sim, até antes de 2005. Mas, como eu já falei, que eu fiquei muitos anos também em escola particular, né? E que não tem a HP, né? No geral, você não tem esse horário. A gente tem o início do ano, então, mas na escola pública a gente tem aquele horário semanal, né? Em Floriano tem. E eu lembro muito que essa coisa assim, de eu sair de manhã de carro, o dia que era uma escola só, eu ia de carro, mas o dia que eram 2 escolas, eu ia de ônibus, porque em São Paulo todo mundo sabe que andar de carro é quase impossível, né? É o nosso sonho, né, Ana Paula? É isso, eu ia de ônibus porque entre uma escola e outra ficava melhor de metrô. Então, eu saía com a mochila, eu até tenho até hoje a mochila e a bolsa, tanto que eu tenho um problema muito sério de coluna, de tanto livro que eu carregava, né, nessa coisa da gente sair de uma escola e correr para outra. Então, é isso que vem trazendo, assim, as escolas públicas, historicamente, já tem mais, mas as escolas particulares é mais difícil de se ter esse horário de planejamento, né? A Rosileide levantou a mão. Rosileide? Foi sem querer, Andréia. Tá bom. Gente, para quem eu gosto muito de pensar, quando a gente vai começar a preparar a nossa aula, o que a gente precisa de pensar? Né? Tá no momento de preparação da semana, do mês, do ano, o que a gente precisa de pensar? O que a Dreide colocou como habilidades, que está na BNCC, para quem estuda currículo, que é o caso da Anne, para quem estuda essa área, a BNCC ela trabalha com uma linguagem que ela é muito criticada, que são as competências e as habilidades, né? E porque ela lembra questões de mercado, e aí tem uma discussão muito grande do final do século XX para o XXI, que é esse movimento de qualidade total na educação, que buscava assemelhar a escola a movimentos de fábrica. Então, a gente tem uma crítica, né, Anne, a essa questão das competências e habilidades. O que o texto trabalha como capacidade é o que a Dreide colocou, que está na BNCC, que são as habilidades que precisam de ser desenvolvidas nos alunos ao final desse processo. Então, aqui esses autores, como tem toda uma discussão sobre esses conceitos que vêm na BNCC já bem depois, então o que a gente está chamando aqui de capacidade é muito associado ao que a BNCC muitas vezes chama de competência ou de habilidade. Competência é aquilo que precisa de ser trabalhado, habilidade é aquilo que o aluno precisa desenvolver, né? Então, só para vocês não confundirem, então, muitas vezes a gente está usando a palavra capacidade, que é a escolha desses autores, que eu gosto muito também de pensar, né, que capacidade, às vezes que competência geram, na minha cabeça, são significados diferentes, mas nesse sentido, o que é, entre aspas, a mesma coisa, né, Anne? A gente pensa na competência, a gente leva muito para uma formação mais tecnicista da coisa, né? E a gente, nos nossos últimos estudos, a ideia era de que a gente trabalhasse isso de maneira mais humana, pensando muito no processo característico de humano para humano, né? De interação entre 2 seres sociais de maturidade diferente. Então, é por isso que a gente pensa em capacidade, tá? E aí a gente vai usar esse termo aqui, que é o termo que o autor que a gente escolheu para discutir isso, ele vai chamar de capacidade. Não estamos dizendo que é errado, tá? Nem estou falando mal da base, apesar de falar em outros momentos, mas a ideia é que são conceitos bem parecidos, mas que a gente faz uma leitura deles de maneira diferente.
né? É como se eu estivesse olhando para a minha xícara aqui, quem está olhando assim, você está vendo cheio, aqui você está vendo vazio, tá? A gente está olhando para a mesma coisa de perspectivas diferentes, tá bom? E aí, pensando nisso, ele vai falar aqui, né, dessas capacidades e vai trazer um quadro distribuindo essas capacidades ao longo da semana, tá? E aí ele vem falando que cada uma delas deve ser trabalhada no cotidiano, faz menção novamente àquela ideia de rotina, né, que tem que trabalhar a oralidade, sistema de escrita, leitura, e isso ele vai distribuindo essas habilidades. Aí, de uma maneira prática, a gente pode pensar assim: poxa, isso vai dar muito trabalho para mim fazer, toda semana eu vou ter que fazer um quadro desse, toda semana eu vou ter que fazer um quadro desse para depois fazer outro, para depois fazer outro. Não, não é assim que funciona, tá? Você pensa aí nesse quadro, sei lá, uma vez por ano, uma vez por semestre, você vai ver o andamento da turma em relação a cada um deles. Por exemplo, eles conseguem já produzir uma compreensão global do texto lido? Consegue distinguir os sinais de sistema de escrita alfabético de outras grafias, por exemplo, sabe o que é letra, sabe o que é número? Então, você vai remanejando apenas esses xizinhos aí, aqui não tem como eu apontar, mas esses xizinhos que tem aí do lado. E aí ele vai pensando nessas capacidades aí para serem trabalhadas ao longo da semana e dá esse xizinho aí, marcando eles como possibilidade. Um outro ponto, Anne, que a gente estava conversando, que é importante, assim, quando a gente está pegando aqui, esse primeiro quadro aqui, né? A gente está falando das capacidades para serem desenvolvidas relativas ao sistema de escrita. Isso. Tá? E aí, dentro do sistema de escrita, aqui nós temos professoras e professores da educação infantil e do ensino fundamental, e várias que são dos dois, da educação infantil e do ensino fundamental. Então, como que eu, pelo menos, penso nessa questão, né? Assim, tem muita coisa do sistema de escrita que vocês precisam de avaliar na educação infantil, tá? Então, como dominar a convenção gráfica? Eu começo trabalhando com a criança a partir dos 3 anos, tá? E aí de novo, né? A Patrícia, na hora que ela for trabalhar o jogo, mais para frente a gente vai falar sobre isso, que é o momento assim, como que eu construo isso junto com a criança, né? Então, dominar convenções gráficas, a gente já começa com a criança pequena. Conhecer o alfabeto e compreender a categorização gráfica, eu começo já na educação infantil. Eu vou até o 1º ano. Do 2º ano em diante, a criança, no geral, já está começando, já está alfabética, ou começando esse processo de uma forma mais sistemática. E aí a gente vai desenvolver as outras que a gente vai falar daqui a pouco. Distinguir sinais do sistema de escrita alfabético de outras formas. Educação infantil a gente já começa. Antecipar conteúdos de texto a serem lidos em função do reconhecimento do seu suporte. Aqui eu já começo a trabalhar com criança maior, tanto que vocês estão vendo que são menos dias da semana. Tá? Produzir compreensão global do texto. Eu já começo a pensar nisso, no sentido, tudo bem, que quem trabalha com bebês eu chamo de criança até 3 anos de idade, a gente conta a história e pergunta o que entendeu, né? Todo mundo que já deu aula para criança pequena sabe que a gente conta, a gente conversa, né? Com bebê é uma coisa engraçada, que se tiver alguma professora aqui pode falar, a gente lê a mesma história 50.000 vezes, né? E todos os dias eles pedem para a gente sentar no meio da sala e lendo, folheando o mesmo livro, até que eles decoram a sequência e ficam recontando para a gente. E aí, o que é legal, não é a gente achar muitas vezes... E aí, até para quem não é professora de bebês, mas tem filho, ou que vai ter filho, o caso da Anne aí, que está na batalha, trabalhando muito, que essa coisa mesmo, que a gente muitas vezes pensa assim, não, eu só estou contando uma história, eu só estou passando tempo. Não, a gente conta, depois a gente discute. A gente está trabalhando uma capacidade, que é compreender globalmente o texto. Então, vocês estão vendo como tem várias capacidades aqui, que é importante na hora que vocês estiverem fazendo o planejamento, de vez em quando retomar, nem é para estar escrito, é mais para a cabeça. Desenvolver disposições à leitura. Como que eu desenvolvo disposição para a leitura? Eu tenho que criar um ambiente alfabetizador adequado. Né, de ter aquele espaço na sala de aula da gente
para a hora da leitura, que seja mais aconchegante. Vocês viram que na hora que o Tarso e a Anne começaram a história, eles prepararam a gente, pediu para a gente ficar em um lugar mais silencioso, pediu para a gente fechar os olhos, pediu para a gente ouvir, né? Se a gente estivesse junto em um espaço, a gente poderia desenvolver, né? A gente está aprendendo a desenvolver essa questão de dar aula no ensino remoto, nessa, né, como a gente está aqui online. Participar de interações cotidianas em sala de aula é uma coisa que a gente já faz na educação infantil. Saber usar objetos de escrita da cultura escolar, ele está inserido desde o início também da escolarização. Conhecer e utilizar e valorizar os modos de manifestação e circulação da escrita em sociedade. Vocês estão vendo que já é uma coisa que a gente trabalha alguns dias da semana, já voltada para crianças maiores. Planejar coletivamente um texto escrito, considerando o tema central, aí já é para as crianças a partir do 1º ano mesmo. Tá? Então, o que dentro no quadro do sistema de escrita, tem muita coisa que é importante a gente já inserir na educação infantil com essa consciência. Eu estou inserindo isso aqui para desenvolver tais capacidades. Pode trocar, Anne. Pode falar, Anne. Pode seguir. Tá, quando a gente, então... Tá, esses pontos que a gente foi colocando ali, o que é sempre importante a gente estar pensando? É importante a gente estar pensando o que a gente trabalha no sistema de escrita, o que a gente trabalha de leitura e compreensão, oralidade, cultura escrita e produção de texto. Então, são 5 eixos. Esses 5 eixos devem fazer parte dos planejamentos de vocês. E aí, como eu estava falando com o quadro anterior, cada coisa vai depender de que momento vocês estão, de que ano vocês estão trabalhando. Então, né, eu fiquei mais tempo falando do sistema de escrita. Mas quando a gente vai, por exemplo, para leitura e compreensão dos textos, né? O que a gente pensa? Dentro desse eixo de leitura e compreensão de texto, a gente todo dia na sala de aula, em qualquer disciplina, a gente vai trabalhar com as crianças, ok? A gente, dentro da leitura e compreensão de texto, quando a gente for entrar com um conhecimento novo, que seja em ciências, que seja em história, que seja em matemática, a gente começa quando? Como? Perguntando o que eles sabem sobre a temática. Eu sei que todas vocês fazem isso, que os alunos da residência e do PIBID estão aprendendo isso também. Né? Então, o que a gente sabe sobre isso? Né? Que tipo de texto, se é história, é um recorte de jornal, é uma imagem, se é ciências, né? Que tipo de texto que ele quer informar? Depois que a gente vai trazer uma compreensão global sobre aquela temática, e aí a gente vai desenvolver disposições favoráveis para a leitura. Toda vez, então, que a gente estiver pensando em um trabalho com leitura e compreensão, a gente está muito assim, que trata, né? Eu vou bater nessa questão que eu falei semana passada, que são 3 eixos que eu gosto muito de sempre lembrar, assim, eu demonstro, eu faço junto e o aluno faz. Né? Então, quando eu vou introduzir, né? Então, dentro do eixo leitura e compreensão, gente, são atividades que a gente faz todos os dias e são atividades que a gente faz com todas as disciplinas que compõem o currículo escolar. Outra capacidade que a gente precisa de desenvolver todos os dias na sala de aula, tanto na educação infantil como no ensino fundamental, oralidade. O texto vem colocando isso. E assim, gente, é muito curioso, e aqui tem uma parte muito grande de pessoas que são nossos alunos e nossas alunas, e alguns que mesmo já formados foram. Como que é difícil quando a gente chega no ensino superior e pergunta para os alunos e fala assim, gente, pode falar. Gente, os alunos quase morrem no primeiro seminário. Né? A Anne está ali rindo. Lembrem aí como foi o primeiro seminário de vocês. Eu tive um aluno no 2º período. Era de outro curso, não era da pedagogia, não, que foi apresentar um trabalho e a menina vomitou lá. Saiu correndo, passando mal, vomitou lá no corredor.
Só nervosismo. Só nervosismo. Justamente por isso, porque a oralidade não é muito bem trabalhada. Sempre tem aquela coisa, não, fala tu, né? Não, eu faço o trabalho e tu apresenta, né? Então a gente tem uma resistência muito grande no ensino superior para poder apresentar trabalho, justamente porque isso não foi bem trabalhado lá na educação básica ainda. Eu mesmo morro de medo. Eu tive uma professora de português, eu conto isso onde eu ando. A professora Edilmaria, encontrei com ela um dia desse aqui. Ela botava para ler na frente, né? Lá no livro, tinha as historinhas, cada um ia ler. Na hora de ler, ela já começava a dizer assim, Ave Maria, não vai começar hoje não? Bora, lê direito. Ave Maria, não aprendeu nada. Então, até hoje, vocês não têm noção de como eu trabalho em mim para poder fazer uma leitura em público. Eu fico... Assim, hoje vem melhorando, né? Tem que fazer terapia para essas coisas, mas era uma coisa que eu tinha muito medo, era de fazer leitura em público, porque fiquei traumatizada. Toda vez que eu pegava aqui uma coisa para ler, nem que fosse na missa. Vocês já lembraram da professora Edilmária? Não, falando errado. E a vírgula? Por que não parou na vírgula, sabe? Então, são situações que traumatizam a gente. Ana Paula levantou a mão. E muitas vezes, eu desculpo, Ana Paula. Ana Paula. Tá me ouvindo? Estamos. Eu estou com 3 anos que elaborei um projeto que eu trabalho com ensino fundamental menor para eles, de 4º ano, apresentar seminários. No início foi um susto, nem tanto para eles que não entendiam como era, mas para os pais. Atrás de mim, que eles eram muito pequenos, como era que ia apresentar esse seminário. E eu expliquei que a minha intenção era essa, para eles chegar na faculdade e não ter acontecer o que vem acontecendo, né? Travar, que já teve caso na Vitoriano que desmaiou na hora de apresentar o seminário. Eu acredito que é porque não foi trabalhado de cedo para ele chegar a não tomar esse susto tão grande. E às vezes a gente não fala nem da sala de aula, tá, gente? A questão da oralidade, às vezes, é mesmo até para defender um ponto de vista. A pessoa entrar na sua fila, basta dizer, ei, com licença, eu estava aqui, né? E aí tem gente, não, deixa eu ver, deixa eu passar, fica calado, né, com medo. Mas e são às vezes... pontos... Hoje, Ana. E às vezes, hoje não, essa prática foi mais no meu tempo. No meu tempo eu digo que eu não sou tão caduca, mas eu tenho 32, e eu lembro que às vezes algumas professoras colocavam a leitura como forma de castigo, sabe? Esperar, tá na sala, não quer estar, pois tu não vai quer estar não, pois vai ter que ler bem aqui na frente, página tal, né? Para os colegas, então colocava para escrever ou para ler. Aí ele já ia, né, constrangido e a turma ainda sorria. Então, às vezes, até a leitura também era colocada como forma de castigo. A Jeane foi aluna da Gilmária também. E isso trazia alguns bloqueios, né? Alguns bloqueios, assim, que alguns traumas vão ficando para o resto da vida, né? Por exemplo, professores, nós professoras, a Anne comenta de vez em quando que ela tem essa dificuldade da oralidade, porque lá no passado, lá atrás, então acaba bloqueando de alguma forma, né? Uma pessoa que ela sabe, tem o domínio, porém não vai deixar de ter aquele nervosismo, porque lá atrás ela teve uma experiência negativa, e a escola, nós enquanto escola, precisamos trabalhar isso, né? Colocar o momento de leitura como um momento de prazer para a criança, e isso trabalha muito a oralidade. Eu tenho uma sobrinha que é filha de uma prima, ela está no 1º ano do ensino fundamental, tem 6 anos, e aqui em Oeiras, porque no momento eu estou em Oeiras, mas eles trabalham muito a questão da oralidade da criança, então ela grava vídeos para a escola, participa dos fóruns, dos seminários, direto, porque eles trabalham muito a questão da oralidade, do letramento mesmo, e isso é bom, né? Desde a educação infantil, as crianças aqui, eles já apresentam, né, maquetes, seminários e pequenos, né, de acordo com a idade deles, e as crianças, elas vão desenvolvendo a oralidade de tal forma que elas têm idade de ler, de interpretar em qualquer que seja a ocasião, né? Então, a escola... Por isso que Oeiras é a melhor educação pública, né, Jeane, do Estado.
né? Então, depois eu vou até colocar para os meninos lá no grupo do PIBID, depois os meninos partilham com outros grupos alguns dos vídeos dela e de alguns colegas, assim, porque o tamanho, né, das pessoas, dos pequenos, e eles trabalham muito a oralidade mesmo dessas crianças, e isso é muito importante. Bem né? Porque legal. chega no ensino superior, não vai ter tanta dificuldade como nós temos, às vezes, pessoas que passam mal mesmo, não é frescura, é calma. Ana Célia, você? Não, professora, porque eu vejo também essa parte da oralidade, exatamente na educação infantil, esse medo de errar, e como se trata esse medo de errar, que você vai fazer essa leitura e você já fica pensando, e se eu errar, o que é que vai acontecer? Aí os alunos vão rir, vão fazer, então já cria um certo medo. Eu acho que também o professor tem que conduzir isso de uma maneira correta para que não haja, para que elas vão perdendo esse medo, que todo mundo é passível de erro, né? Mas, Ana Célia, você sabe de uma coisa, assim, né? Com esses meus anos de trabalho com a escola e observando, criança pequena tem menos medo de errar do que gente grande. Quando eu fazia pedagogia, a gente já tinha uma perspectiva de currículo flexível, então a gente construía, e eu fiz muita coisa na psicologia. E eu lembro que eu fui fazer o que existia na época, hoje eu nem sei se ainda tem na UFMG, é psicologia escolar. E eu fui fazer psicologia escolar. E aí, uma das falas da professora, que eu nunca esqueço, que ela falava, quanto mais velho a gente fica, a gente tem mais medo de errar. Então, a gente vai falando cada vez menos por causa desse medo de errar, né? E com criança pequena, muitas vezes eles falam, aí nós professoras, nós adultos e adultas, vamos construindo nelas esse medo de errar. Talvez porque a gente, como adulto, vai falando para pessoas também que entendem mais as coisas, né? Então, é mais suscetível de ela mostrar, você errou isso, apontar o dedo para você. Pode ser, mas a gente tem que perder, né, Paula? Sara Paula, amiga da Patrícia. Sara, você levantou a mão. Está me ouvindo? Estamos. Não, justamente isso em que eu ia pontuar a questão, a senhora até falou, a professora Anne falou anteriormente sobre a questão de a criança realmente ela não tem o medo de errar na leitura. O que faz realmente é ter esse temor, a questão de olha vírgula, ponto final, início de frase. Aí eu ensinando meu filho nesse período de pandemia, ele está no período de alfabetização e do letramento. E aí eu falei para ele, Pedro, presta atenção na vírgula. E aí algumas vezes a gente perde a paciência e fala, né? Presta atenção na vírgula, é uma vírgula, você pega, dá a pausa. Aí ele virou para mim e disse assim, mãe, então vamos fazer o seguinte, já que quando eu encontrar uma vírgula, eu vou dar uma pausa e vou contar até 2 no dedinho. Aí ele faz a leitura na casinha, tinha uma cadeira, uma parede. Aí sempre quando tem a vírgula, ele faz uma pausa de 2 segundos. E aí ele já fica atento a isso. Ele fazia uma leitura corrida sem parar. Sem parar, ele ia até... E aí, conforme ele ia lendo, eu ia mostrando as pontuações, e aí ele começou a ter esse medo. Ele está extremamente morrendo de medo de errar na leitura por conta das vírgulas e dos pontos finais. E é muito importante a gente ir trabalhando, assim, tem as minhas, eu falo minhas, é que eu sou proprietária das pessoas, tá, que convivem comigo, né, Patrícia, ela rindo ali, mas as preceptoras que trabalham comigo, eu conheço um pouco do trabalho delas e conheço um pouco da Janaína e da Dreide, porque elas foram professoras do João. Então, eu lembro a primeira vez que o João, no 2º ano com a Janaína, foi apresentar um seminário. Eu lembro dele em pé, ensaiando na minha frente. Depois filmou lá na escola, mandou para os pais. Acho que muito para incentivar essa questão. O problema é que a Dreide e a Janaína incentivaram demais, porque eu tenho dó das professoras dele hoje no ensino remoto, entendeu? Porque ele monopoliza a aula que eu fico aqui, João, para de falar, João, para de falar.
é ao contrário, entendeu, Sara? Que ele quer fazer tudo. Então, mas eu brinco assim, mas é uma coisa muito boa de você construir crianças que sejam, que coloque o que pensa para fora, né? Que saiba se expressar. O que a Anne falou é muito importante. Muitas vezes a gente fica calado de comprar uma coisa estragada, chega em casa, vê e tem vergonha de voltar, ir lá e trocar. Uma pessoa entrou na sua frente na fila, né? A gente falou, moço, por favor, eu estou na fila. Claro, se for um idoso, uma gestante, a gente fala, não, eu mesmo chamo. Mas isso tudo é ensinar as pessoas a se posicionarem mesmo, né, que é o desafio. E nós, professoras e professores, a gente faz isso como? Por meio da oralidade. E aí vocês vão ver que no texto eu falo assim, como que eu faço isso? Eu tenho que ter só o momento da roda de conversa? Não. Eu faço isso durante toda a minha aula, né? Em tudo aquilo que eu pergunto. E aí, gente, eu sinto uma coisa. E que eu também, Andréia, professora muitas vezes a gente tem tanto conteúdo para dar que a gente pergunta, mas a gente quer que um responde e responde rápido, né? E aí, que é isso aqui que muitas vezes aí a gente já tem que... Mas, assim, como que a gente planeja esses tempos de aula para poder contemplar, daqui a pouco a gente vai mostrar o quadro com o tempo, para poder contemplar isso. Então, assim, a gente pergunta, a gente faz a escuta, e a gente pode incorrer em um outro erro também. Porque se vocês tiverem alunos... que sejam muito falantes, eles monopolizam a aula. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa falante, eu sou o contrário da Anne. Né? Se ela tem dificuldade, eu tive que, né, desde cedo, eu sou muito falante. E, claro, isso tem um treino, minha mãe me preparou muito para isso, a gente era de igreja lá em casa, e minha mãe era professora, então, desde cedo, ela colocou gente para me ensinar a falar em público. Então, muitas vezes a gente tem aquele grupo de alunos que são os mais falantes, aí assim, tipo Tarso, quando foi meu aluno, o Jefferson não é falante, tá, gente? O Tarso era, a Patrícia mais ou menos, Sara, o Edemilson era muito falante também. Mas desses alunos que a gente tem, muitas vezes a gente tem que segurar um pouco a rédea para que aqueles que falam menos, a gente instigar esses alunos a falarem, que é um outro desafio para a gente, né, Anne? Exatamente. A Andréia, a mãe dela, botou um pinto na boca para piar, que o menino começar a falar muito cedo. Tem isso lá também, Andréia? Tomou água de chocalho. Tomou água de chocalho. Água de chocalho, bota o pinto para piar na boca, tem várias mandingas aí. Enfim, gente, sobre a questão da oralidade, é um dos eixos que a gente deve trabalhar. Né? Então, dentro dessas capacidades, elas vão estar distribuídas dentro de vários outros eixos, né? Que são esses aí. Então, sistema de escrita, que a Andréia falou um pouco dele no início, a leitura, que a gente tem aqui contemplado todas as vezes, né? Por meio da história, a questão da oralidade, que é isso de falar em público, de promover debate, de promover que a criança se expresse oralmente. A questão da cultura escrita, a Andréia também mencionou um pouquinho, e a produção do texto. Né, essa já para crianças menores que já tem um certo domínio aí. Mas o que ele propõe sobre esses eixos é de que eu não preciso tirar um momento para trabalhar a oralidade, só a oralidade. Nenhum outro momento para trabalhar a cultura escrita sozinha. Mas a ideia é de que eu consiga fazer isso trabalhando de maneira conjunta. Porque, afinal de contas, quando eu estou, por exemplo... fazendo quando a gente conversou sobre esse texto ontem, eu e a André, a gente não separou. Primeiro a gente lê, depois a gente apresenta, depois a gente faz... Não, a gente trabalha a linguagem de maneira conjunta, vai tudo se misturando, né? Eu li o texto para depois falar para vocês, e depois monto o slide, vamos dizer aqui que é a produção, né, do texto. Então, a ideia é de que ele tenha essa noção de que as coisas vão sendo trabalhadas de maneira simultânea. Então, a melhor forma de trabalhar esses eixos e potencializá-los é trabalhar de maneira mais integrada. E aí, pensando nisso, ele traz uma rotina de atividades que ela é um quadro que demanda daquele quadro anterior. Esse quadro, vou voltar aqui rapidinho, onde ele mostra as capacidades que devem ser desenvolvidas ao longo da semana. E aí, para essas atividades, para essas capacidades, ele propõe algumas atividades. Então, quando ele fala lá de dominar a convenção gráfica de escrita, aí ele pensou lá, vai trabalhar isso na segunda-feira.
E aí, com quais atividades eu vou trabalhar esse domínio? Então, ele vai falar que vai ser a partir da leitura de pequenos textos, assinalados com os dedos as linhas do texto, né? O tempo para fazer isso, 10 minutos, né? Lembrando que o tempo é um fator muito importante, a gente falou muito disso na semana passada, né? Então, a Edenilson deu um exemplo, né? Esse Edenilson, a probabilidade desse menino não querer mais essa atividade é porque tu estendeu demais, né? Às vezes a gente acha, não, vou trabalhar bastante, vou aqui esgarçar aquela atividade. E às vezes é desinteressante, né? Ele quer fazer outra coisa, tá? Então, dentro do sistema de escrita, ele coloca aí as capacidades, colocou aí o dia da semana, que é a segunda-feira, e aí ele propõe aí várias atividades para cada um desses sistemas para cada um desses eixos. Então, ele coloca lá na compreensão, na leitura e compreensão, antecipar o conteúdo de textos, né? A Andréa falou dele. E aí, como faz isso? Com a exploração do texto lido pela professora, né? Isso aí eu acho que é a atividade mais comum que a gente faz quando está lá no ensino fundamental ou no início dele, que é contar uma história e perguntar, e aí, quem é o ator principal, né? E aí, por que o porquinho tava se achando? Ah, tia, porque o porquinho era rico. E o que foi que a boneca falou? A boneca queria fazer uma festa. E o carro estava se achando bacana também, porque ele podia acelerar, né? E o cavalo, e aí fazer essas questões aí para eles acaba por gerar essa compreensão aí da leitura. Mas, ao mesmo tempo que eu trabalho eu posso ir trabalhando outras, né? Então, tem a leitura da professora, a exploração desse texto lido, os jogos de memorização, explorar os sons de cantigas de roda e poema, observar os impressos e distinguir letras e desenhos. Então, cada uma dessas capacidades, ele marca aí o dia e qual atividade que vai ser feita. Então, só lembrando da parte prática disso, né? Como é que eu vou fazer isso no meu cotidiano enquanto professor? Eu não preciso reconstruir esse quadro a cada semana, tá? Eu deixo lá esse quadrinho com as capacidades, vou vendo onde é que está havendo avanço, onde é que está avançando mais, onde é que está avançando menos, vou prestando atenção naqueles alunos que já estão desenvolvendo aquelas capacidades, naqueles alunos que estão um pouco mais amarradinhos ainda, para que a gente vá trabalhando todas elas, tá? Isso, e aí, a partir disso é que a gente vai propondo essas atividades. Não, isso que a Ana está falando o tempo todo, gente, é fundamental, que muitas vezes sua turma avançou em um ponto, mas ela ainda não avançou em outro. E muitas vezes um grupo avançou em um ponto e outro grupo não avançou em outros. O que é legal de quando vocês trabalham com as capacidades, sistema de escrita, leitura e compreensão, e cultura, oralidade e cultura escrita, ajuda você sempre a pensar assim, não, quem já avançou mais aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar, né, dessa rotina e dessa organização da sala em grupos, porque assim, quando a gente pensa em uma aula, a gente pensa nas capacidades a serem desenvolvidas, a gente pensa na atividade a ser desenvolvida para aquela capacidade, no tempo e na forma como a gente vai organizar, individual, em dupla, em grupo, trabalho extra-classe, trabalho em classe. Então, são todas essas questões que são importantes a gente pensar. Mas que assim, o que assim, eu sempre coloco na minha cabeça quando eu estou fazendo um planejamento ou acompanhando os professores, né, hoje que eu não estou mais na educação, como docente da educação básica, falo, olha, contemplou o sistema de escrita? Tá bom, quais capacidades? Contemplou leitura? Quais capacidades? Completou oralidade? É sempre, tá, gente? Essa não tem jeito, assim. E esse é na universidade, no doutorado, no pós-doutorado. A gente falou aqui da questão do ensino superior, mas eu faço muito concurso de professor. Eu assisto muita aula de professor para aprovar em concurso, enfim. E também a gente percebe, a Anne também costuma fazer, a gente percebe as dificuldades com oralidade em concurso muito, assim. Então, é uma coisa para a vida inteira mesmo. Só que nós, como professoras e professores, não temos a opção de não falar.
né? Não temos a opção, a gente trabalha com a oralidade. Então, é o tempo todo precisando disso, né? Então, oralidade é sempre, e cultura escrita também é sempre, né? Leitura, escrita e oralidade é um conjunto que a gente tem. Então, assim, sempre pensem nisso. Kenny falou, toda aula eu tenho que fazer um quadro? Não, mas é importante vocês pensarem. Eu estou trabalhando sistema de escrita, quais capacidades que eu quero desenvolver? Eu já desenvolvi isso na turma, falta o quê? Tá? É muito isso. Então, toda semana volta lá, mantém o quadro das capacidades perto de você e vai fazendo essas atividades, né, com base nesse diagnóstico que a gente já mencionou aqui várias vezes, que ele deve ser recorrente. Aqui ele faz uma explicação um pouco do que é esse quadro, né, que esse quadro ele vai enfatizar as capacidades básicas do processo de alfabetização, que compõem, por exemplo, o eixo da aquisição do sistema escrita, né, que são aqueles eixos que a gente apresentou agora. O alfabetizador que trabalha com os alunos em fase inicial dessa aprendizagem, ele necessita desenvolver um trabalho sistemático com essas capacidades por um determinado período de tempo. Então, é isso que a gente já mencionou. Quando a gente vê que a turma já adquiriu aquela capacidade, que já está tudo certinho, a gente passa adiante. Tá? Então, não tem por que eu ficar trabalhando diferença entre número e letra para aluno que já sabe ler um texto. Né? Não faz sentido. Então, sempre que a gente percebe que aquela capacidade foi alcançada, a gente parte para uma de nível de complexidade maior. Não há como prever, a duração precisa desse trabalho, afinal de contas, é o que a gente também tem mencionado, esse diagnóstico da turma ele é muito importante, essa avaliação contínua, porque a gente só vai perceber o tempo, não o tempo do trabalho, né? A gente vai colocar 10 minutos, 20 minutos, mas o tempo que a gente vai precisar repetir atividades que são referentes a cada capacidade vai depender muito da maturidade e de como esses alunos vão vão aderindo a essas capacidades. Tá? Então, esse trabalho vai depender muito do processo de aprendizagem de cada turma. E aí, muito disso que a Andrea falou. Às vezes, parte da turma adquire, às vezes um aluno ou dois, às vezes a turma toda, mas tem aqueles 2, 3 que ficam lá atrás. Então, esse tempo de duração para trabalhar cada capacidade vai depender desse nível desse processo de aprendizagem de cada aluno. E a necessidade de trabalho frequente na sala de aula, que precisa estar previsto no planejamento das rotinas, né? Então, como eu havia dito, o aluno já consegue diferenciar o número de letra maiúscula de letra minúscula. Não tem por que eu ficar trabalhando isso. Então, precisa estar previsto na minha rotina. Aquela capacidade sai de lá e a gente pensa em outras capacidades para que eles vão avançando. E aí tem uma coisa aqui que eu estou movimentando meu celular, gente, que tem gente pedindo para entrar de vez em quando, por isso que eu estou olhando aqui em 2 lugares diferentes. Ele vai falar sobre a simultaneidade, né, e diversidade no desenvolvimento dessas atividades que a gente deve pensar para cada um desses sistemas. Então, ele dá esse exemplo aí, né, sobre o letramento e o sistema de escrita, mas aqui poderia ser oralidade, poderia ser qualquer um desses outros eixos que a gente apresentou para vocês anteriormente. E ele vai falar que o letramento, ele deve ser associado a esses eixos, porque o letramento ele vai valorizar o uso dessas funções sociais da escrita, enquanto que esse sistema de escrita é aquele processo de decodificar e codificar, né? O processo de codificação e decodificação. É muito de aprender o que é que significa cada uma daquelas letras, cada um daqueles, que para ele nem é letra ainda assim, né? É como se fosse um símbolo. E aí, para quem sabe aí os jogos, por exemplo, tem aquele que é muito famosinho, né? Que é o Candy Crush, que ele tem várias bombonzinhos, né, várias balas, e você tem que ir juntando um com o outro. Então, no início, você fica assim, eu junto verde com verde, eu junto só o amarelo com amarelo, eu posso juntar 3, 4, eu não sei no início, né? A gente vai, aos poucos, aprendendo como é que funciona aquilo. E para eles é a mesma coisa, eu tenho que ir aprendendo código por código. Então, quer dizer que com A, o A sozinho fica A, certo? Mas se eu botar do lado do K, fica K, que vai virar casa, né? Então, é um código mesmo, né? Vai juntando ali os pedacinhos para se tornar uma linguagem. Mas associado a isso de codificar e decodificar, a gente tem que dar sentido para aquilo.
né? Dar uma função social para aquilo. E isso a gente até mencionou também na aula passada. A linguagem não é um ensinamento que se encerra nele mesmo. Eu não tenho que aprender para usar na escola, eu tenho que aprender para a vida. E a gente tem que trazer isso para os alunos. E é pensando nisso que eu trouxe aí, né? Sempre trabalhar com eles questões reais. Então, eu trouxe aqui várias fotinhas aqui na lateral. Tem lá embaixo essa caixinha com vários produtos. Então, quando eu vou lavar meu cabelo, como é que eu vou saber quem é o shampoo e quem é o condicionador quando os vidros são iguais? Eu vou ter que ler o condicionador e shampoo, né? As historinhas da Turma da Mônica são super divertidas, ela tem lá o desenho que vai explicando mais ou menos o que acontece, mas eu só vou saber o que a Mônica falou e o Cebolinha falou se eu ler, né? Então, eu preciso aprender a ler e escrever, a ler, para me entender o que é que está falando na Turma da Mônica. Os aplicativos de celular são muito intuitivos, mas quando eu tenho domínio da leitura, eu vou conseguir baixar o jogo que eu quiser, né? Tá lá o João ontem falando do Call of Duty, que era um jogo de guerra, mas perto dele tem o Free Fire, por exemplo, que é bem parecido, quem gosta de um geralmente gosta do outro, né? Mas eu só vou saber quem é quem quando eu vou lá e coloco Free Fire, Call of Duty, né? Então não tem como esses jogos irem aparecendo aleatoriamente. Posso até falar, né? Tem uma coisa que, assim, quando a gente começou a trazer essa discussão de alfabetização e letramento, e equivocadamente, até hoje, eu vejo muitas pessoas falar assim, não dá certo. E não dá certo porque eu vou ter que trabalhar com isso aí, mas em que momento que eu entro, o que a Magda Soares e o Antônio Batista, o Dutti, que foi orientante de doutorado dela, e ele é professor aposentado da UFMG também, e hoje ele trabalha na fundação do Banco Itaú, mas o que eles estão colocando? Gente, a gente vai trabalhar, só que assim, eles chamam de codificação e decodificação, o que, quando a gente estudou os métodos de alfabetização, o que a gente chamava? De método alfabético e de método silábico. Eu sempre gosto de fazer essas relações com vocês, porque, assim, até hoje, quando eu falo assim, eu começo sempre a trabalhar com o método global na alfabetização, na perspectiva do letramento. As pessoas ficam, assim, olhando para a minha cara, você fala, mas, em cada momento que eu preciso, eu trabalho a codificação e decodificação. Como assim? Método silábico e método alfabético, gente. Sabe? É isso que a gente precisa, porque eu falo assim, não, é contra. O tempo todo, eu sempre reafirmo isso aqui com vocês. Então, assim, a gente está muito preocupado com uma atividade que a Patrícia colocou no início da nossa aula. Gente, olha, eu falo assim, eu estava em Floriano, na casa que eu moro, de repente chega uma vizinha no sábado, meia-noite, gritando, pedindo o telefone da polícia para mim. E eu lembro que eu fiquei tão assustada com a situação que eu olhei para o meu marido assim, qual o telefone da polícia? É o 190, a gente está cansado de saber, mas eu olhei para o meu marido e falei, qual o telefone da polícia? E meu marido olhou, André, 190. Aí o 190, você quer que eu ligue? Ela, não, pode deixar que eu ligo, não sei o quê. E aí eu lembro que ela estava em uma briga de casal com o marido dela, mas eu sou aquela que briga de marido e mulher, eu me meto a colher. Então eu fui lá, peguei as crianças, perguntei se precisava de ajuda, tudo. E aí eu lembro que ela ligou e ela falou assim, Andréia, para eles virem a gente tem que falar que bateu mesmo, que a gente está no chão, porque eles perguntaram, bateu, foi assim, foi assado, até eu explicar que era uma agressão verbal. Eu falei, então a gente não vai não, porque a gente tem muito... Oi? Chamado. Chamado. Mas, assim, eu lembro que na hora eu não soube falar 190. Sabe, essa coisa assim, quando você está na estrada, você pega um acidente, você fala assim, gente, para que número eu tenho que ligar mesmo? Né? Porque a gente, de uma forma ou de outra, a gente até sabe, assim, mas a gente não colocou isso como coisas prioritárias desde do início, né, do nosso processo de entendimento. Então, quando a gente está pensando nisso, é sempre assim, a questão da alfabetização e do letramento é um conceito que traz sempre um uso para isso, assim, que seja um uso para nos divertir, a contação de história do início do nosso encontro, ela tem uma finalidade pedagógica, mas para mim ela tem muito mais uma finalidade, ai, que delícia, vamos começar a fazer uma coisa gostosa que é estudar? Sabe, de trazer um pouco essa questão. Então, quando a Anne está trazendo, olha, leitura
a gente precisa dela para tudo. Então, faz mais sentido a gente começar mostrando para o nosso aluno em que momentos que eu uso aquilo, do que, né, não trabalhar isso, né, Anne? Exatamente. Aí ele traz aí, né, tem o ônibus, as placas, né, indicando rua, então a gente tem que mostrar para ele o tempo inteiro que essa coisa de aprender a ler não é só para usar na escola, não é só para minha mãe não encher o saco para minha nota tá boa, né? É realmente uma coisa que eu vou usar para minha vida, vai facilitar. E isso a gente estende desde para as crianças pequenininhas, para as crianças do ensino fundamental, para jovens e adultos. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que entender, que linguagem, que a leitura escrita é algo social, não é só para aprender na escola. E aí ele vai falar sobre isso, né, dizendo que cuidar da dimensão linguística visando a alfabetização não implica excluir a sala de aula o trabalho voltado para o letramento. Tá? Então, consequentemente, as atividades cotidianas precisam possibilitar o contato com o texto escrito, de modo que a criança formule as hipóteses sobre a sua utilidade, seu funcionamento e sua configuração. Tá? Então, é que a gente familiarize muito eles com esse processo para deixar eles interessados, tá? E que eles realmente se empenhem mais nessa ideia de conseguir ler e decodificar esses códigos. Pensando nisso, ele vai falar, né, que o professor propor ao professor organize as suas atividades da seguinte maneira. E aí eles vai dando aí um passo a passo para a gente. Vou tirar o celular do meio aqui de novo. Ele vai falar que o professor ele precisa possibilitar que os alunos tenham acesso de diferentes maneiras de interagir com textos escritos. E a gente já falou aqui de diversas atividades, né? Ao longo desse curso, a gente vai falar de outras, sempre trazendo essa coisa do texto, não o texto pelo texto, e só aquela tarefa impressa, né? Mas o texto em outras possibilidades, como, por exemplo, os rótulos, como, por exemplo, historinha da Turma da Mônica, historinha que eles gostem, a ideia do supermercado, né, que o Jefferson trouxe na semana passada. Então, tem uma infinidade de maneiras da gente trabalhar textos escritos. Tem as parlendas, criança pequena adora decorar, né? Principalmente aquelas que tem que tirar onda do colega, tipo aquela da canoa, né? Se a canoa virou, por deixar ela virar, foi culpa de quem? Da André. Ih, foi André, né? A gente tem que interagir com esses textos. Tomar como objeto de estudo em situações significativas para as crianças, isso aqui eu sempre bato na mesma tecla, né? É muito importante a gente trazer situações próximas delas, tem que ser significativo. E eu não trago isso apenas para aprender a ler e escrever, tá? Qualquer coisa que a gente vai ensinar, a gente sempre tem que pensar a partir do olhar de quem a gente vai querer atingir, tá? Se eu trouxesse aqui para vocês coisas aleatórias que fossem do meu mundo, né, particular, meu da Anne, talvez não seja tão interessante. Mas quando a gente traz esses exemplos, essas possibilidades que aproximem mais de quem a gente pretende que aprenda. Explorar de forma articulada diferentes capacidades. Então, mais uma vez, a gente menciona isso, né? A gente precisa trabalhar tudo em conjunto, tudo de maneira simultânea. A leitura, a escrita, analisar as diferentes linguagens de oral, então, refletir as regras do sistema alfabético, entre outras. A gente precisa trabalhar isso de maneira conjunta e não cada uma no seu quadradinho, porque eles têm que entender que isso tudo é aprender a ler e escrever, né? É aprender a ler e escrever na perspectiva da alfabetização e letramento, e não apenas no desenvolvimento de habilidade, como a gente já mencionou lá, que é a crítica à BNCC. E ele vai falar também sobre possibilitar que as atividades sejam desenvolvidas de diferentes formas em agrupamentos variados. E aí, eu trouxe esses... Trouxe esses diversos formatos aí. Então, como é que são esses agrupamentos variados? Eu posso trabalhar individualmente, eu posso trabalhar em grupo, eu posso trabalhar de maneira isolada, em dupla, eu posso pedir para que eles vão lá para frente, eu posso pedir para que cada um fique na sua carteira, né? Então, dá para trabalhar a mesma coisa de diferentes maneiras, né? Então, a gente sempre tem que fazer isso, até para não ter aquela coisa que a gente falou lá da atividade do ADNews. O menino não pode abusar, tá? Se abusar, não quer mais, não faz mais, perde o interesse. Então, ele vai falar sobre essa possibilidade de se trabalhar
de diferentes formas e em diferentes agrupamentos. Dentro dessa questão, assim, né, da gente organizar uma rotina e que nessa rotina a gente pense as organizações da sala e o envolvimento das crianças. Vamos lá, né? Pensando que você está com criança pequena ainda, depois a gente pode pensar em criança já de 2º, 3º ano, 4º, 5º, e você está trabalhando o sistema da escrita ainda. Você está lá. E aí, o que a gente faz? Né? A gente vai lá e coloca o alfabeto. É importante, mas eu posso fazer o texto, ele está atrás, um jogo da memória do alfabeto. No primeiro dia, eu posso até levar, eu levo um jogo que eu já tenho em casa, que faz parte da minha coleção lá, mas assim, para o envolvimento dos alunos com esse processo, é importante que eles façam. Tá? Então, assim, eu levei um jogo da memória, beleza. Mas uma outra coisa que a gente sempre precisa de ter, e o texto vai falar, é que, assim, muitas vezes eu preciso de pensar, tá, eu estou trabalhando essa habilidade dentro do sistema da escrita, mas para que o aluno chegue a escrever, eu preciso de trabalhar. O que envolve uma questão do sistema de escrita? Ela envolve raciocínio. Né? Ela envolve vários mecanismos, mas também ela envolve questões motoras. Então, muitas vezes, quando eu estou começando, eu coloco, sim, os alunos, falo assim, a gente vai fazer o nosso jogo da memória, do alfabeto, ou dos números, ou aí a gente vai colocando. E aí você coloca, assim, colocar o aluno para desenhar o quadradinho, você está trabalhando habilidades para que ele possa começar a escrever. Então, faz o desenho, né? Recorta, faz o desenho dentro, coloca a letra, o número. Muitas vezes, quando as crianças eram pequenas, eu comprava uns carimbos, eu mandava fazer aqueles carimbos do alfabeto com imagenzinha, e ia montando com eles. Por quê? O envolvimento dos alunos no planejamento das rotinas. Se a gente não desenvolver esse envolvimento, a gente percebe que eles têm menos compromisso com o processo. Né? Então, assim, sugerimos que o professor desenvolva seu planejamento em sala de aula tendo em vista, né, algumas dicas. A previsão de um tempo inicial da aula para elaboração conjunta com os alunos. Então, aquela coisa, né, de pensar essa rotina elaborada junto. Um momento para o fechamento da aula com objetivos de retomada e avaliação do trabalho realizado durante o dia e da autoavaliação dos alunos. A gente está falando de criança pequena, gente, e aí, assim, né, de criança no sentido geral, até 12 anos, crianças que estejam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas por que a gente, mesmo professor do ensino superior, da educação básica, quando vocês vão fazer um concurso, o que sempre pega no concurso? É a hora de fechar a aula. E aí, tem lá um quesitinho que a gente marca, e na hora assim, de retomar o conteúdo dado, né, de perceber e de propor uma avaliação para aquilo que está sendo colocado ali. Anne, você pode só voltar um pouquinho? A gente percebe que existe, sim, dificuldade. Então, porque existe um conceito do Dominique Julliard que chama cultura escolar. Eu tenho muita dificuldade de fazer aquilo que eu não vivenciei durante a minha vida escolar todinha. Aí vocês pensam, uma criança hoje entra muito pequena na escola, vamos até colocar 4 anos, mas a gente sabe que entra antes, e vai até o ensino superior, especialização e outras coisas. Então, a gente passa mais de 20 anos na escola. Se eu não vi aquilo, eu não crio a cultura, mesmo que está lá no edital do concurso, ou para a gente dar aula, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Na hora, a gente não faz. E não faz por quê? Pelo não hábito. Então, dentro dessas dicas, né, de envolver, então tem esse momento do fechamento da aula, de conversar sobre a proposta do dia, a criação de propostas para a continuidade do trabalho no dia seguinte e nos próximos. É uma outra coisa que a gente termina a aula, a gente fala, dever de casa, vamos fazer a agenda. Os alunos, o meu filho questiona sempre, ele acha um absurdo dever de casa, porque não é de casa, é da escola. Então, em casa, a gente não faz coisa da escola, é a lógica dele, né?
Aí, ele fala assim, mãe, é de casa não, é da escola, e coisa da escola a gente faz na escola. E tem, mesmo que eu tente argumentar muito, ele sempre é contra. Mas quando a gente pega e faz esse link, fala assim, olha, amanhã a gente vai estudar isso. Então, a criação de propostas para a continuidade do trabalho no dia seguinte e nos próximos do dia. Então, a gente apresenta o trabalho do dia, retoma, vocês podem ver que a gente tem feito isso, a gente retoma o que foi discutido anterior, desenvolve o trabalho do dia e já indica o próximo encontro que vai ser estudado. Né? É muito esse exercício para ir criando essa rotina. Certo. Essa rotina é bem o que vem aqui, né? Agora ele vai falar que a gente tem que ter a aula como quem vai escrever um livro, um TCC, né? Tem o início, tem o meio e tem o fim. Né? Então, para iniciar a aula, ele fala que o professor precisa apresentar para os alunos quais as atividades que ele programou e procurar organizar a sua distribuição ao longo dos horários previstos no trabalho da escola. E os critérios para a distribuição do tempo precisam levar em conta os procedimentos, as formas de agrupamento dos alunos, dos materiais necessários para a realização das atividades previstas. Foi aquilo que a gente falou, né? Vai ser em grupo, vai ser em dupla, vai ser sozinho, né? Vamos fazer um círculo, vai ficar cada grupinho lá na sua... Eu acho muito bonitinho aquelas cadeirinhas da educação infantil, que tem a colmeia, né? Possibilita muito aquelas que emendam assim, a cadeirinha e fica um círculo. Tá? Então, a gente tem que entender como é que vai ser trabalhado e já dizer aquilo para eles. Ó, primeiro vamos aqui, depois terminar, todo mundo, você junta no seu grupo, né? Então, a gente tem que ir estabelecendo essas coisas. Ó, o material de hoje vai ser tesoura, vai ser a cola, vai ser o caderno, tá aqui tudo disposto. Então, bota a massa de modelar que a gente vai usar só amanhã para trás e bota a tesoura para frente, né? Então, tem que fazer toda essa organização com eles. Depois de dar esse envolvimento com eles, é importante que o professor faça, depois do decorrer da aula, que ele também pense no encerramento, que foi isso que a Andréia colocou, né? E aí ele propõe aqui para esse encerramento algumas atividades de proposta de perguntar para os alunos, né, junto com eles, que afinal de contas a gente vem trabalhando naquela perspectiva de um planejamento participativo, né, a gente bate nisso desde o primeiro dia, onde os alunos, eles devem participar ativamente desse processo. E aí a gente pergunta, quais as atividades previstas na rotina de trabalho que foram realizadas? A gente conseguiu fazer tudo? A gente não conseguiu? Ficou alguma coisa para amanhã? Né? Quais os fatores que interferem na realização das atividades programadas? Foi o tempo? Eu estendi demais a atividade? Ou aquela atividade que eu pensei em 10 minutos, os alunos passaram meia hora para fazer? O que foi que interferiu nessa minha programação? Foi a organização dos alunos? Faltou material? Ou o material era grande demais? Teve algum imprevisto, né? O que aconteceu? O tempo previsto se ajustou bem às atividades? O que poderia ter sido modificado? Quais as atividades que requisitaram mais tempo de trabalho e por que isso aconteceu? Né? A Andréa falou agora há pouco de crianças menorzinhas, né? Eles têm o hábito de focar numa coisa e querer fazer só aquilo. Né? Tia, não quero mais pintar, não, quero só colar algodão no papel. Né? Tia, não, tia, essa história aí não, nós já abusamos, vamos ver a Marcha e o Urso, né? Então, eles têm muito essa coisa de dizer o que quer fazer e quando já está aqui não quer fazer, dá trabalho, isso que é chato, né? Não, então a gente tem que negociar sempre isso com eles. Então, essa coisa de atividade, às vezes, termina durando um pouco mais porque eles se envolvem, porque eles gostam. Até a gente mesmo, né? A gente pensa aqui nesse curso em algumas atividades que do meio para o fim já está tendo que correr porque está dando 6 horas e a gente já tem outras atividades programadas. E o último ponto, ele vai dizer como os alunos participaram das atividades previstas. Eles gostaram, tipo, li a história, quando terminou eles quiseram participar, participaram daquela conversa, né, da roda, ou não, ficaram muito calados. Eles quiseram falar, não quiseram, né? Aquela tarefa lá de colar algodão, todo mundo quis colar, ou teve um que ficou com nojinho, não quis pegar na cola, teve um que teve dificuldade por questões de coordenação motora. Então, o que foi que aconteceu, né? E como avaliam o que conseguiram aprender nesse dia, né? Quais foram as suas dificuldades? Então,
antes de entregar para os pais, eu sempre tinha essa coisa, vamos sentar todo mundo, e aí, o que foi que você mais gostou no dia de hoje, né? E amanhã, vocês querem fazer o que de novo? A gente pode repetir isso, a gente não repete, né? Ter essa conversa com eles para perguntar o que eles gostaram, o que eles querem fazer mais. E sempre que a gente traz também uma atividade nova, é muito importante fazer isso. Eu lembro que eu mandei o marceneiro fazer um teatrinho de sombra, o papai instalou uma luz, papel manteiga na frente e ia lá fazendo teatrinho de sombra. Gostaram do teatro de sombras? Não, esse aqui a gente não gostou, porque não dava para entender direito o que era o boneco. A gente pensou em um outro papel lá para poder dar para ver a sombra direitinho, né? Então, tem tudo isso que a gente precisa fazer essa avaliação junto com eles, tá? E depois de pensar nesse fim da aula, tem aí a tarefa de casa, né, André? Que o João disse que não é de casa, é da escola. E são os encaminhamentos e criação de propostas para dar continuidade no dia seguinte. E aí vai parte daquilo que a gente não conseguiu realizar hoje, vai parte daquilo que já era nosso planejamento, né? Então, isso parte muito da avaliação do trabalho diário. E cabe, finalmente, ao professor, em conjunto com os alunos, discutirem sobre a continuidade do trabalho de planejamento entre a aula e a outra. Trata-se de conhecer a cada dia como a classe está caminhando, no sentido de cumprir as rotinas propostas, para vislumbrar o que poderá ainda ser previsto ou modificado para ser incorporado na agenda de cada dia, tá? E ele conclui aqui com essas ideias chaves, né? A primeira delas, ele vai falar de 2 princípios metodológicos que devem ser observados na organização das atividades voltadas para as práticas escolares, de alfabetização em conjunto com o letramento, e que é o planejamento de capacidade dos alunos e de atividades a elas pertinentes. Então, a gente planeja atividade para cada uma dessas capacidades, mas a gente precisa ver que atividades são pertinentes a cada uma dessas capacidades, e não trabalhar isso de maneira aleatória. Então, é uma coisa que a gente sempre bateu na tecla, eu vou falar novamente. A gente não precisa refazer aquele quadro toda semana, mas eu preciso consultar aquele quadro sempre que eu for pensar no meu planejamento, para que eu retorne às capacidades que eu preciso trabalhar. E o outro é a progressão temporal dessas atividades, ou a sua distribuição ao longo do ano letivo, que é aquilo que a gente já falou. O aluno aprendeu? Pois passa para o próximo. O aluno está tendo dificuldade? Vamos pensar em outra abordagem para trabalhar essa capacidade. Estou indo de ligeiro, Andréia. Quer falar? Não, pode falar. Certo. Ele também coloca como ideia-chave as decisões relativas ao primeiro aspecto do planejamento que devem distinguir as atividades que propiciam a introdução de certos conhecimentos e aquelas que fazem parte daquelas atividades que devem ser trabalhadas de maneira sistemática, né? Isso foi aquilo que a gente trouxe principalmente no encontro passado, que a gente tem conhecimentos, capacidades da escola que a gente precisa introduzir. São o primeiro contato que aquele aluno vai ter com aquilo. Então, a gente primeiro apresenta. Eu não posso chegar e dizer, vamos ler um texto hoje. O menino vai ficar, como é que nós vamos ler? A gente não sabe nem como é que B com A que dá bar, como é que eu vou ler? Né? Então, a gente tem que ir introduzindo aos poucos. A gente vai trabalhar parlendo. Parlendo? Que já acha parlenda, né? Como é que faz isso? O que é isso? Onde come, onde vive, onde habitam? Né? Então, a gente tem que, alguns conhecimentos, algumas capacidades são introduzidas, e outras a gente já tem que ir trabalhando, que são capacidades que já são trazidas por aqueles alunos que já têm um conhecimento prévio daquilo. E a última ideia-chave é de que as decisões relativas à distribuição do tempo em sala de aula devem distinguir, né, a definição de horários regulares como rotina de trabalho para o desenvolvimento de capacidades básicas. Então, essa ideia de criar uma rotina, fazer com que os alunos se integrem a essa rotina, que eles se adequem a isso. Tipo, vai ter momentos que você vai pegar o livro, tia, é a hora da história. Tia, é a hora de escovar o dente. Tia, já está perto do recreio. Tia, já posso pegar minha mochila que está na hora de ir embora. Tia, já posso ir anotando na agenda, né? Então, vai ter um tempo que eles já vão entendendo como é que é essa rotina. E eles precisam disso. Tem gente que deixa o menino muito solto, né? Mas eu acredito muito nisso, de ter uma rotina, tanto na escola quanto em casa. Né? Não sou mãe ainda, estou tentando, como a Andréia disse, mas eu acredito muito nisso, que a gente precisa de uma rotina certinha. Tem que ter o horário de comer, o horário de fazer tudo, né? O horário de dormir, o horário de brincar, e isso a gente tem que estender para a escola.
tá? Então, aos poucos, eles mesmos já vão se sentir integrado a essa rotina e já vão dando desenvolvimento para aquelas atividades que a gente vai propondo para eles, tá? Então, apesar de ter que ser um cotidiano rico em diversidade, né? Mas sempre tem que ter aquela rotina. A definição de horários integrados para os projetos interdisciplinares, apesar de ser o momento em que ele está aprendendo a ler e escrever, a gente não pode desassociar dos outros conhecimentos escolares, tá? A gente tem pensando na perspectiva curricular, a gente tem várias capacidades para poder trabalhar na escola. Não é só apenas ler e escrever. A gente tem dito muito isso porque o nosso foco aqui é ler e escrever, mas a gente precisa trabalhar com as outras disciplinas, né? Afinal de contas, a pedagoga é o professor polivalente, a gente tem que trabalhar tudo. E pensando nisso, a gente sempre tem que dar espaço para esses projetos interdisciplinares. E, por fim, ele vai falar sobre o envolvimento dos alunos na elaboração do replanejamento das pautas de trabalho, tá? Então, é importante a gente ouvir eles, né? A aprendizagem é deles, você já sabe ler e escrever, é ele que está aprendendo. Então, você tem que dar, sim, voz e vez para ele, né? Ele precisa contribuir, precisa se tornar parte desse processo. Não é o professor que chega lá e diz, ó, vai fazer assim, né? A gente tem que pensar no que é que eles estão... Lógico que a gente tem uma diferença para isso. Alunos menores, a gente realmente ajuda mais nessa condução, mas quanto mais maturidade eles vão ganhando, mais domínio do próprio processo de aprendizagem eles têm que ir tendo, tá certo? Então, esses são aí os pontos chaves, resumindo o encontro da semana passada e o encontro de hoje, né? O mesmo texto. Então, eles fazem aí essa referência desses pontos chaves. E aí, lembrando, né, qual é a referência, que é esse texto do Antônio Augusto Gomes Batista, falando sobre as práticas escolares, e é um texto, né, do CEALI, que é a fundamentação que a gente está usando, principalmente aqui para esse curso, da querida UFMG, da Andréia. Gente, lembrando, na aula que vem a gente vai dar continuidade. O nosso próximo encontro é dia 5, tá? 5 de agosto, semana que vem não tem encontro. O nosso próximo encontro é 5 de agosto. E aí a gente vai trabalhar tanto no encontro do dia 5 quanto no dia 19, o capítulo 2, da página 37 a 69, tá bom? Agora, então, a Patrícia vai trazer para a gente um jogo online. Olá, de novo, boa tarde. Cadê a ficha de vocês? Vocês identificaram lá o nome de vocês no bingo? Sim. Ótimo. Então, a gente vai iniciar nosso bingo online, e é uma atividade interessante e divertida para a gente aprender a apreensão da língua escrita, e especialmente, no caso, aí, aprender o alfabeto, que pode ser feito... Nós vamos fazer agora de forma online. Nesse momento que nós estamos agora de forma remota, né? Ele pode ser feito de forma online, no caso que vocês vão fazer como a gente fez ontem, distribuir a ficha de bingo para os alunos. Aí, Patrícia, teu som tá ruim, parece que tá batendo alguma coisa, como se fosse um ventilador, alguma coisa assim. Eu acho que é seu ventilador, Patrícia. Desliga o ventilador, Patrícia. Obrigada. Agora tá bom. Calor. Eu vou cobrar mais caro agora. Tá ouvindo, professora Andréa e Anne? Eu vou cobrar mais caro, que agora... Patrícia Santos. Seu nome tá lá, Patrícia. Na hora que eu vi Patrícia, lá, minha amiga aqui. Patrícia Santos, seu nome tá lá. Na ficha do bingo. Sim, a gente vai trabalhar o alfabeto e a gente pode fazer de forma remota. Vocês estão ouvindo bem agora, né? É hora que eu estou passando mal de calor aqui. Agora tá beleza. Eu tô com frio, Patrícia. Ah, filha, eu estou vendo calor. Mas a gente vai trabalhar o alfabeto e a gente pode fazer de forma remota, quem tem a oportunidade de se encontrar com os alunos aqui da mesma forma que a gente está se encontrando. E a gente faz de forma online, vai ser divertido, interessante com os alunos. E também, quando a gente retornar no ensino presencial, pode ser feito de forma presencial, deve ser feito de forma presencial. E... Gente, cadê a Patrícia Maria?
Vê bem, Jefferson, para mim, por favor, no WhatsApp, o nome da Patrícia. Só tem uma Patrícia lá. Enquanto esse... Lá tem a Patrícia Vitória. Tem quantas Patrícias na nossa turma? Patrícia, se você não for a Patrícia Vitória, Patrícia Santos, você pode pegar uma dessas últimas, porque lá no finalzinho do documento, se você dar uma olhada, tem umas que não tem nome, especificando nome, mas tem números, número 1, número 2, número 3, se não me engano, tem até o número 4. Aí você pega uma dessas aí, você escolhe qual é que você vai ficar e responda aí no chat, se é a número 1, 2, 3 ou 4, tá bom? De forma presencial, voltando aqui à explicação da atividade, a gente pode fazer, lógico, de forma presencial, e como já foi dito aí durante a apresentação da professora Andréia e a professora Anne, que é interessante que seja feito, construído junto com o aluno. Aí a gente pega o aluno, pode ser feito com a bandeja de bolo, aquela bandeja descartável de bolo, ou com uma embalagem de pizza. Aí a gente faz a nossa roleta aqui para a gente brincar com os nossos alunos, e brincar e ensinar as letras do alfabeto. E estimula, né? Porque o aluno vai competir, no caso, vocês vão ganhar um Pix, e vocês vão ganhar um prêmio aí que vocês vão escolher, o Pix da Anne. Ela vai dizer o preço depois para vocês. Vamos lá para nossa apresentação. Quem bater, por favor, diga aqui pode ligar o microfone e falar. Ou então escreve no chat e alguém, por favor, me diga. Só um minutinho aqui. Estão conseguindo visualizar? Sim. Estamos. A gente quer ver o bingo girar agora. Ótimo. Pois por favor, alguém vai anotando aí no chat quando disser uma palavra, uma letra, no caso. Vocês vão anotando no chat para a gente ir conferindo depois quando alguém bater. Primeira letra, atenção para a primeira letra. I de igreja. Quem tem aí na cartela, vai aí e marca. A Barbiton já colocou, letra I. A Juliana já perdeu. K de kiwi. Letra K. V de vela. A Isla está falando aqui que não tem sorte, não. Vai dar certo. Letra Z de zebra. Z de zebra. Zebra. C de cenoura. Finalmente eu tenho uma. Já vi que não vai sair nenhuma na minha. Agora vai. É duas, Luzia. F de faca. Agora eu vou fazer que nem a Ana. Finalmente uma. Parabéns. X
De xícara. Agora engrenou aqui. Eita! Eu não saí para lugar nenhum aqui. G de gato. Sou eu. É a Ana Alexa, o G de gato? Isso. N de navio. Sou eu de novo. Eita, Ana! Meu Deus, Agora eu vai. tô no páreo. Eu tô no páreo. Patrícia, só uma pergunta. É só as letras, porque tem uns que tem um tracinho antes, outros tem um tracinho depois. Não, o tracinho não tem nada a ver, não, só o tracinho mesmo. Tá bom. Patrícia, eu não tô localizando algumas letras aí, mana. Por isso que eu não bati ainda. Por isso que eu não bati. Eu tô armada até os dentes. Engraçado. Também tô armada, Farrell. O meu saiu. Minha gente, Letra se for só a letra, L. eu já bati. Eu já bati, então, se for só a letra, Presta eu já atenção, bati. vai passar batido. Oi? Tem que prestar atenção, senão vai passar batido. Já saiu minhas 3 letras. E de espada. A Janaína já ganhou, é isso, Janaína? É, as 3 Eu letras, bati. as minhas 3 letras já saíram. G, N, L. Pois então você passou batida. Não, passei não. Mas porque ela eu tava A minha também falando. agora fechou. Não, A letra pela, E e A. pela lógica, você tem que gritar bingo na hora que você completar. Não, olha, não, Esquece, senão você passa batido. Para, Janaína pelo amor de gritou Deus. bingo. Bingo! Professora Anne, são 2 pontos. Não, bingo tinha que ser na hora que você bateu. Não é depois de 5 minutos. Bárbaro, quem vai Depois- desempatar Ó, Patrícia. essa história. A primeira foi a Janaína, a segunda foi quem? A Eliane também? Sim, eu completei. A Nathalie também, gente. E eu Agora tanto. E não tem a Mas letra vocês D. têm Não que- tem a letra D, é por isso que eu não bati. Porque não tem a letra D. Quando vocês completarem a cartela, vocês têm que dizer que bateu. Pois é. Mulher, Pode mas começar de novo. Tá faltando só a estrelinha, que eu não sei o que é a estrelinha. Mulher! Gente, para que sorrir, gente. Ó, saiu o Z, o N e o L. Só falta a imagem. Cara do Jorge, tá? Cara do Jorge. Olha, quando vocês vierem para Teresina, eu vou levar vocês lá no cantinho da picanha. Lá tem bingo para ganhar cerveja, frango Bate. Janaína, quem foi em primeiro lugar foi a Janaína. Tá vendo o prêmio da Anne, né, Janaína? Vocês não estão sabendo jogar bingo, não. Janaína, diz aí pra gente qual foram as letras que você encontrou aí, que você bateu aí. Ó, G, N e L. Gente, eu bati esse negócio. Bora, Confere, eu Confere. quero comer sushi. Eu quero comer sushi Confere. hoje. Vamos. Cadê o Pix? O Jefferson falou que confere. O primeiro lugar é da Janaína. Quem foi a segunda? Foi a Eliane, né, Eliane? Eliane. B, Z e L. Ótimo. Confere. Eu quero a prova que tem T nesse rodado bem, porque o meu nunca chamou. Eu também quero a prova da letra Eu também não posso D, entrar na porque confusão, D como de eu não saiu dado. nenhuma letra. Porque eu não vi D de Eu vou dedo de mostrar dado. aqui. Aqui, minha gente. Tá vendo aí? Aonde? O D. Cadê o F? D de Mulher, desistir não de tem letra viver. que aí não tem. E aí, gente, vocês é que vocês não prestaram atenção aí, mas já passou. Porque cada hora aparece um tanto de letra, gente. Vai aparecendo. É verdade. Não me tira do primeiro lugar, não, pelo amor de Deus. Vocês têm que ter atenção. Vocês não Gente, tiveram atenção, perderam o Pix. Mas aí. Agora é o Pix que é com a Anne, né? Não, Gente, agora a Anne vai dizer qual é o Pix. Qual o valor do Pix que ela vai dar para a Eliane. Ela não pode ficar sem Pix, não. Ninguém vai ganhar.
Tá todo mundo convidado para a gente ir para o Cantinho da Picanha para vocês aprender a jogar bingo. Lá a gente marca com milho, na toalha da mesa. Você escolhe a toalha da mesa e vai marcando com milho. E não pode, tem que ter bastante atenção, porque se passar batida e já era. Aqui a gente tomou uma brincadeira, a gente teve 2 ganhadores aí. Olha que quarta-feira eu tô aí, viu, Anny? Ah, todo mundo falando isso, eu não consegui falar. Quarta-feira eu tô aí, Anny. O que foi? Ô, gente, falar nisso, Eliane, você ganhou o bebê? Eu acho que Eliane ganhou o bebê. Não, ainda não. Só no outro mês. Ah, eu achei que você tinha... também ela quer ganhar tudo, quer ganhar bebê e bingo. Gente, mas é uma atividade bastante engraçada e interessante, porque movimenta a turma, né? Todo mundo ali, as crianças e os adultos, nós adultos também gostamos de competir, e é uma forma de você brincar e também fazer ver, né? Ver e conhecer as letras do alfabeto. Trabalha também a questão da atenção, não só das crianças, mas também dos adultos. Patrícia, tem como você colocar aquele link que você mandou para a gente ontem de ontem para a gente, para o pessoal aí no nosso chat, para eles saberem onde que entra, para ter acesso a esse bingo, se quiserem desenvolver com os alunos deles? Patrícia, obrigada, arrasou no bingo. E assim, né, a gente vai percebendo que criança presta atenção, a gente adulto, e gente, eu sou péssima, eu participei de uns bingos aqui, antes eu nunca tinha participado, viu, Anny? Lá na quermesse do meu interior, do interior da minha sogra, e aí tem uma igreja da Nossa Senhora de Fátima, aí tem sempre os bingos para arrecadar dinheiro, então eu não sou uma boa, não. É as joias, minha sogra sempre me coloca para fazer bolo para joias lá da igreja. Mas é muito legal a atividade, né? Porque a gente movimenta a sala, a gente faz a relação ali, vocês foram vendo, tanto de prestar atenção, tanto de cantar, tanto de ver a relação com o desenho, e, enfim, né? Muito bacana mesmo. A gente espera que vocês tenham gostado. Gente, então, nosso encontro de hoje, fechando, né? Nosso objetivo foi trabalhar sobre o planejamento e as metodologias e o tempo para a gente desenvolver as capacidades junto às crianças, com foco na leitura, na escrita, no sistema de escrita e na oralidade. O nosso próximo encontro vai ser no dia 5, né? Tá certo, Anny? E aí, eu pedi para vocês, na verdade, a gente vai demorar 2 encontros, trabalhando especificamente o capítulo 2, está inteiro, então, são 2 encontros voltados com planejamento, uma proposta de aplicação em sala de aula. Então, esses encontros próximos vai ser todos a gente discutindo atividade mesmo, assim, né? Cada um de nós trazendo uma atividade, discutindo. Então, no primeiro dia da semana a gente discute essa, no segundo dia a gente faz isso, no terceiro, para ir construindo em vocês essa ideia mesmo de como desenvolver essas atividades. Para as professoras e para os professores, isso fica muito claro. Mas, às vezes, eu acho, Anny, que para os alunos do PIBID da residência, eu falo assim, mas né, sim, os alunos do PIBID, a gente tem aqui a Patrícia e o Jefferson, que são ex-pibidianos, vocês fazem reforço, e reforço é a aula. Então, gente, o Marlon está chamando a atenção para a assinatura da lista, tá, de presença. Então, saber como desenvolver essas capacidades, o sistema de escrita. Então, as preceptoras e a Anny vão prestar muita atenção se vocês estão desenvolvendo isso no reforço, porque o reforço é exatamente as crianças que não estão com algum tipo de dificuldade, né, Anny? E no caso dos alunos da residência, vocês já dão aula, né? Então, vocês sabem que eu avalio os vídeos de vocês, como a gente está nesse período remoto, se essas capacidades têm sido apresentadas. Então, semana que vem, e aí professoras e professores que já estão aí na lida há mais tempo, ajudem a gente a pensar essas atividades, a discutir, porque assim, esse curso de extensão ele tem essa junção de alunos em processo de formação e vocês, isso é para ter uma troca de aprendizagem mesmo, né, Anny? Gente, mais uma vez, beijo, muito obrigada, até dia 5. Anny, quer falar? Jefferson, quer falar alguma coisa? Não, vou encerrando aqui, que o professor Tadeu chegou, ele está me olhando aqui no cantinho.
Pode parar a gravação, então. Tô Vamos lá. saindo aqui, gente. Tchau, prof. Um cheiro. Jeff, Patrícia, saudades.